Nós estamos nesse projeto Igreja Saudável, Espírito, Alma e Corpo, entendendo que o homem, ele é um ser composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. E o propósito de Deus é que a obra dele atinja todas essas áreas. Então, nós já falamos no mês de setembro sobre o espírito, o que é o espírito, como funciona o espírito dentro do homem, quais são as funções do espírito, como se mover no espírito. Nós falamos agora no mês de outubro sobre a nossa alma. A alma é a sede das nossas emoções, da nossa vontade. No espírito nós temos a intuição, a consciência e a comunhão. Então, é pelo espírito que Deus opera. Tudo que Deus faz é pelo espírito, amém? Tudo que Deus opera é pelo espírito. É dentro do homem. Então, nós precisamos ter essa consciência. E o que Deus está fazendo conosco nesses dias é trazendo uma consciência clara de quem nós somos. Agostinho diz, num dos seus livros, que o homem, para que ele possa conhecer a Deus, ele precisa ter o conhecimento de si mesmo. E quem não conhece a si mesmo não consegue chegar ao conhecimento de Deus. Ou seja, ter uma consciência de quem eu sou, como que funciona, né? Como que é esse mecanismo chamado homem. É importante para que a gente possa andar dentro do propósito de Deus, nos mover dentro do propósito de Deus e vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós. E ignorar alguma dessas áreas da nossa vida podem trazer prejuízos enormes. Exemplo, se você ignora a sua vida espiritual, você deixa de se relacionar com Deus, de ouvir Deus, de ter percepções espirituais, de ter a experiência do novo nascimento. A alma, ela é composta de mente, vontade e emoções. Então, se eu não tiver uma consciência dessa parte minha, chamada alma, que ela define muito ao nosso aspecto, se eu sou o que eu sou, fala muito da minha personalidade, do meu temperamento, da maneira como eu reajo à circunstância. Tudo tem a ver com a minha alma. E que a alma, ela precisa ser transformada. Ela passa por um processo de Deus, de transformação. Porque muitas vezes a nossa alma está marcada, machucada, ofendida, distorcida nos seus valores. Então, ter essa percepção e permitir que Deus nos transforme também, isso fala muito e vai mexer com a nossa personalidade, com o nosso temperamento. Aprendi isso muito cedo na vida, de não ser escravo do seu temperamento. Então, eu sou assim, não tem jeito, vou fazer o quê? Quando eu vi eu já explodi, quando eu vi eu já fiz. Não, Deus pode. Nós acabamos de cantar, Deus pode fazer todas as coisas, inclusive transformar você por dentro, transformar a sua personalidade, seu temperamento, te tornar uma pessoa mais mansa, mais humilde, emocionalmente mais equilibrada, saudável. Mas também nós temos o nosso corpo, e a Bíblia fala que o corpo é a casa terrestre. Essa parte do homem que se relaciona com as coisas dessa vida. Você não é apenas um ser espiritual e tem uma alma, mas esses 2 elementos, espírito e alma, estão dentro de um corpo, é a casca, vamos colocar assim, que Deus nos deu. E nós precisamos entender como funciona esse mecanismo. E nesse mês agora de novembro, nós vamos caminhar aqui para o final desse projeto. E nós vamos começar a ter uma consciência também dessa questão do nosso corpo. O corpo é o lugar onde nós moramos nessa terra. Olha comigo o texto de 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Segunda carta aos Coríntios 5, 1 ao 4. Tem no PowerPoint.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, essa casa aqui é temporária, ela não é eterna. Você percebe que você tem algo eterno dentro de você, mas que mora numa casa temporária. Por isso que também Paulo escreve, temos esse tesouro em vaso de barro. É algo precioso, porém contido em numa situação frágil. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estamos vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. A Bíblia fala que o nosso corpo é a casa terrestre, e que haverá um dia em que haverá uma transformação. Eu vou entrar em detalhes semana que vem na ceia. E que haverá algo sobrenatural acontecendo com esse corpo. Mas enquanto nós estamos nesse corpo, nós estamos gemendo, nós estamos passando por circunstâncias. Mas enquanto nós temos esse corpo, é a nossa casa. E também você precisa entender que eu e você temos uma responsabilidade com essa casa. Faz parte. Eu tenho dito desde o início desse projeto que o problema da maioria das pessoas é o desequilíbrio. Ou seja, gente que se preocupa demais com uma parte e deixa desejar outra. Pessoa que é muito espiritual, acha que a questão é só espírito, mas ela não cuida do corpo. Ela tem uma vida saudável. Então, às vezes, ele é um crente cheio do Espírito Santo, mas cheio de doença, cheio de problema. É pressão, é diabetes, é não sei o que, é não sei o que mais. Ou seja, não cuida. Então, nós precisamos entender que existe uma responsabilidade. Mas é importante também entender que o nosso corpo não tem conserto e nem salvação. Importante entender isso. Nosso corpo não tem salvação, né? Nós vamos precisar receber um outro corpo para chegar na glória. Mas eu vou falar isso semana que vem, porque é algo sobrenatural e nós vamos trabalhar isso legal semana que vem na ceia. Então, para que eu entre na eternidade, o meu espírito já faz parte disso. Ele já tem a natureza da eternidade. Eu recebi a vida eterna dentro de mim. Mas agora, para que eu, como ser completo, entre na eternidade, o meu corpo vai ter que ser revestido de algo eterno, que vai acontecer num piscar de olhos, assim, algo sobrenatural. Nós estamos falando de arrebatamento, nós estamos falando da ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Mas no céu nós não teremos uma nova alma, mas teremos um novo corpo. Então tem gente, né, que acha que vai chegar no céu e vai ser uma outra pessoa, não vai lembrar de nada. Não, vai ser você, com a sua chatice, seu jeito de ser. Mas pastor, então o céu vai ser problemático? Não, porque lá as coisas vão ser melhores e até você vai ter um upgrade espiritual, Então, algumas coisas vão para a lixeira e vai só o que é bom. E nós precisamos entender também, e hoje nós vamos entender, que grande parte do problema que nós temos
é porque o nosso espírito está pronto, a alma está sendo transformada, mas grande parte do problema que nós temos tem a ver com o nosso corpo. Nós vemos aqui alguns os aspectos da salvação, ou seja, no passado, o nosso espírito foi regenerado. Eles falam dos 3 aspectos da salvação. A salvação, ela vai alcançar as 3 partes de você, ou seja, o seu ser completo. No passado, ou seja, quando você entregou a sua vida a Cristo, quando você se arrependeu dos seus pecados e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu espírito foi regenerado. No presente, a sua alma está sendo transformada. E no futuro, o seu corpo será glorificado. Quem crê, diga amém. Quando eu falei sobre ter autoconhecimento ou ter uma autoconsciência de quem nós somos e entendermos esse mecanismo, é importante você entender o seguinte. Exemplo, as emoções são a linguagem da alma. Então, como que eu entendo a minha alma? Através das minhas emoções. A maneira como eu percebo a minha alma é por meio das minhas emoções. Porém, o corpo, ele também tem funções. A primeira função do corpo é a sensação. Da maneira que eu falei, que é por meio das emoções que eu entendo a minha alma, a linguagem da alma são as emoções, é por meio das sensações que eu entendo o meu corpo, que eu tenho percepções. A função da sensação é a porta do nosso ser, e ela constitui os 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? Vamos lá, gente. Paladar, olfato, audição, tato e visão. Ou seja, é pelo meio que eu toco, vejo, ouço, sinto e cheiro, que eu tenho essas percepções da onde eu estou. O que está acontecendo. É por meio dos 5 sentidos que eu me relaciono com o que está ao meu redor, com esse mundo físico. Dentro de mim tem o Espírito. Eu estou procurando ser muito didático. Dentro de mim eu tenho o Espírito. E é por meio do Espírito que eu percebo Deus. Então quando você vê alguém falar assim, eu tenho percebido, eu ouvi Deus, eu senti de Deus, é uma percepção espiritual. Quando você não está muito familiarizado com essa linguagem e alguém chega para você e fala isso, você fica, não, onde está Deus? Você quer alguma coisa física. Por isso que eu pessoalmente sou contrário a essa condição que algumas igrejas colocam de, não, tem que ter alguma coisa para pegar para exercer fé. Então hoje eu vou te dar a terra da Terra Santa. Você vai levar a terra da Terra Santa. A água do Mar Morto, entendeu? O pé de coelho de Abraão, sei lá, entendeu? Por quê? Porque é uma questão de, não, eu preciso pegar em alguma coisa para ter fé. Alguns falam que precisa ter um ponto de contato. Mas Jesus, ele tem uma palavra poderosa que eu amo, que ele fala assim, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, é por meio do meu espírito que eu percebo. E eu preciso desenvolver essa questão espiritual para me relacionar com Deus. E se eu ficar te dando patuá gospel, você não vai conseguir desenvolver essa percepção espiritual. Porque eu só preciso pegar, pendurar lá na porta da minha casa o Breguenite lá. E aí, todo dia que eu passar lá, eu pego no Breguenite e dou glória a Deus. Ou seja, como que eu vou perceber Deus? Não preciso, eu já tenho algo que faz isso. Está vendo o perigo desse engano? Tudo que entra em nossa alma, entra através dos 5 sentidos. Tudo que vem para dentro de mim, vem por meio dos 5 sentidos.
Se desejarmos obter vitória sobre o pecado, nós precisamos disciplinar o nosso corpo para que através dele não entre nada sujo e pecaminoso. Então eu preciso aprender a ter domínio, controle sobre esses 5 sentidos. Então quando eu prego aqui, falo assim, irmão, toma cuidado com o que você assiste, toma cuidado com o que você ouve, toma cuidado com onde você está e você toca. Por quê? Porque é por meio disso que entra o que não deve entrar. Um jovem solteiro com outro jovem solteiro fica sozinho no carro, meia-noite, num cantinho escuro. Você acha que eles estão fazendo o quê? Ah, pastor, nada, tudo bem, mas pode fazer o quê? É mão aqui. Não, pastor, nosso relacionamento é como braille, tem que tocar. Então, não, mas a gente só toca. Então, você vai tocar um bichinho, vai ficar assim, dorme, dorme, dorme. Por quê? Porque é o que vai acontecer. Uma coisa leva a outra. Se você não brecar aqui atrás, lá na frente, você vai ter problema. Então, quando nós dizemos, toma cuidado com o que você assiste, você tem que ser muito criterioso nesse aspecto, porque você inocentemente acha que não tem problema, não tem nada a ver, a violência, a sensualidade, não tem nada a ver a pornografia, não tem nada a ver os palavrões, não tem nada a ver aquilo que procede de uma forma espiritual contrária daquilo que eu creio. Então, porque entra pelos 5 sentidos, vai lá para dentro, afeta a minha alma, afeta o meu coração, automaticamente vai afetar minha vontade, minhas emoções, minha mente. Nós também temos dentro do nosso corpo a função do instinto. Os instintos são reações inatas do organismo, que não depende do comando da nossa alma, é instintivo. Está lá dentro, você já nasce com isso. É algo que está dentro de você e você não tem como controlar isso inicialmente. São reações automáticas em si mesmo, mas não são pecaminosas. Entretanto, elas são a base do desejo da carne. A palavra concupiscência significa desejo. E Deus criou os instintos bons, mas por causa do pecado eles foram degenerados. Então Deus colocou um mecanismo dentro de mim e de você. Vou explicar quais são esses mecanismos, até para nos guardar, para que a gente vivesse bem, até para cumprir propósito. Porém, quando entrou o pecado degenerou esses instintos. O diabo, junto com o pecado, ele está deturpando os instintos. E aí que o problema da humanidade. Quais são esses 3 instintos? Primeiro, instinto de sobrevivência, que inclui comer, beber, necessidades fisiológicas. Ou seja, você não precisa, quando uma criança nasce, você não precisa ensinar uma criança a se amamentar, é automático. Quando minhas filhas nasceram, me lembro que tirou da barriga, pôs aqui, já pôs no peito, é automático, já começou a mamar. Não precisou dar um cursinho, fazer um podcast com ela, entendeu? Não, é natural, é instintivo. Por quê? Porque nós já nascemos com essa necessidade de sobrevivência. A gente já nasce lutando pela vida. E então é instintivo. O que eu preciso para viver bem? Me alimentar. Então, é algo que está dentro de mim. Porém, o pecado transformou esse instinto natural em glutonaria e bebedice. É quando a pessoa não tem o controle sobre isso. Você pode comer? Lógico. Mas quando você come demais, se torna um pecado. Glutonaria. Quando você come errado,
vem um outro problema para você, de saúde. Então, saber comer, administrar isso na sua vida, é responsabilidade de cada um de nós. Não, vou comer tudo, vou beber tudo, eu vou encher a cara, vou comer até estourar o dia todo dia, 7 dias por semana, aí vira um balão cheio de doença. Aí reclama, mas é você ter uma responsabilidade. Eu não estou falando a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não define uma dieta. Não, você é vegano, vocês não vejo dessa forma biblicamente, não acho base bíblica para isso. Inclusive, não comer carne, porém, a Bíblia deixa claro que nós devemos ter controle e responsabilidade. Controle e responsabilidade. O instinto de defesa inclui reflexos de proteção. Quem já passou por aquela experiência de às vezes você está até assistindo televisão, calmamente, aí um movimento brusco da televisão você faz assim. Quem já passou por isso? Isso é um instinto de proteção. É instintivo. Você já levanta a mão. Se alguém vem alguma coisa perto de você, você já se arma. Você não pensa, eu vou levantar a mão. É automático. Esse dia eu estava assistindo um programa de televisão, e aí parece que ele chutou uma bola, eu fiz assim, a minha filha começou a dar risada de mim. O que aconteceu, pai? Falei, instintivo. Brinquei com ela. Ou seja, como se esquivar, se esconder, proteger-se, ao se sentirem ameaçados e com problema. Porém, o pecado transformou isso em brigas, facções, ira e todo tipo de violência. Não justifica. Quando eu não tenho controle sobre meus instintos, eu vou ser uma confusão em pessoa. Aonde eu entro é briga, é facção, é ira, é explosão, é agressão. Por quê? Porque eu não tenho controle. E terceiro, o instinto sexual. Você não precisa fazer cursinho. Chegou numa certa idade, os hormônios começam a ser liberados, é natural. Porém, veja, eu disse que tudo que isso que está dentro de nós foi Deus que colocou. Porém, o pecado deturpou. O sexo não é errado, não é ruim, desde que seja feito com a pessoa certa, casamento, no ambiente certo. Mas o pecado transformou isso e corrompeu para transformar em adultério, fornicação. Irmão, a palavra fornicação é sexo antes do casamento. É pecado, em qualquer condição. Importante dizer isso, porque colocaram os nomes bonitos hoje, né? Amaziado. Sou amaziado, você está em pecado, porque isso é fornicação. O Éder falou uma frase semana passada da mensagem, eu não estava aqui, mas eu assisti. Foi de pecado, é uma frase. Amigar de fé, casado é. Aí tem alguns que eu pergunto ainda, falam assim, mas você não vai casar no papel, ter uma aliança? Aí alguns viram e falam assim, a aliança aqui, ó. Os dois correndo pela casa. Na verdade, a mensagem que você está dizendo é a seguinte: eu não quero ter compromisso. Quando a pessoa ela resiste em casar, em se comprometer, ela está dizendo, eu não quero compromisso. É o seguinte, eu estou com um pezinho aqui, mas eu estou com um pezinho ali fora. Qualquer coisa eu já pulo.
Agora precisamos entender uma coisa muito importante. O corpo deve ser um servo e não um senhor. Tudo é uma questão de senhorio. Quando Elias questiona o povo lá em 1 Reis 17 ou 18, se eu não estiver enganado, ele pergunta: até quando servireis a dois senhores? Tudo é uma questão de senhorio. Jesus veio para ser Senhor. E antes de nos salvar, Ele precisa ser Senhor e Salvador. Antes da salvação, tem a questão do senhorio. Tudo é uma questão de senhorio. Há pessoas que amam a Deus, mas quem é Senhor da vida dela é o seu corpo. Então ela não tem controle sobre nada. Ela vive em função das suas vontades, das suas paixões carnais e naturais. Então, quando ela não consegue dizer não para o seu corpo, para os seus instintos, ela está dizendo: quem manda é o meu instinto. E uma pessoa que não controla os seus instintos, e se ela entra no mundo do pecado, aquilo se torna um senhor de uma tal forma que ela não tem controle de mais nada. E alguns vão para os extremos disso. Porque uma pessoa que não tem o controle do seu instinto de defesa, o que ela faz? A qualquer sinal de confusão, ela já está arranjando confusão e briga. Ela está reagindo com agressividade. A pessoa que não tem controle sobre o seu instinto de alimentação, ou seja, ela está o tempo todo comendo. Ela perdeu o controle. Esses dias assistindo aquele programa de televisão, aquelas pessoas hiperobesas, né? Você percebe que elas perderam o controle. Elas não conseguem mais. Porque elas têm um problema emocional e de alma tão grande que elas desembocam isso em alimentação. E vai comendo. E aí ela fica ruim. Como ela fica ruim, ela precisa comer mais um pouco. Aí ela comeu, ela fica ruim de novo. E aí virou um ciclo vicioso. Ela perdeu o controle. Uma pessoa que não tem controle dos seus instintos sexuais, ela começa a se tornar pervertida. Aí ela começa a dormir com o primeiro que aparece, ficar com o primeiro que aparece. O problema é que ela é insaciável. Todo o nosso corpo é insaciável. Eu falei, a nossa carne não tem salvação. E ela não tem limites. Então hoje começa com um parceiro, daqui a pouco tem outro parceiro, daqui a pouco outro parceiro, daqui a pouco tem animal no meio, daqui a pouco começa a colocar, e assim vai. Porque é instinto descontrolado. Nós precisamos aprender a dominar. Quando lá em Gênesis Deus colocou o homem e falou: domina, controla, exerça autoridade. Mas não é para exercer autoridade somente naquilo que eu constituí fora. Exerça autoridade sobre aquilo que eu coloquei dentro de você. Porque a nossa primeira liderança se manifesta em nós mesmos. Se eu não consigo me liderar, eu não consigo liderar nada. Eu não consigo ter controle de nada. Se eu não consigo administrar a mim mesmo, as minhas paixões. Às vezes eu atendo jovens nesses anos, e tem jovens que começam a se relacionar, e aí eles dão umas pisadas na bola, e aí eles concluem que a melhor condição é casar, porque como eles não conseguem se controlar, e ele precisa, porque ele precisa, né? A sua questão sexual está aflorada. Fala, então a minha conclusão é a seguinte: vou casar porque aí eu não vou ter problema com falta de sexo. Porque ele acha que ele casou e agora ele pode fazer a hora que quiser, do jeito que quiser. Toda vez que eu ouço isso, eu lembro daquela propaganda do compadre Washington levantando assim, falando assim: sabe de nada, inocente. E eu sempre falo para eles isso, falo assim: o seu relacionamento anterior ao casamento é um treinamento para o casamento. Se você não souber administrar isso agora, você vai ter problemas depois. Porque aí lá você vai querer, ela não vai querer, um dia não vai poder, não vai dar, o que você vai fazer? Você vai obrigar?
Ah, não vou brigar, mas eu preciso me saciar. Vou para onde? Masturbação, pornografia ou adultério. Então, se você não tiver controle aqui, você não vai conseguir ter controle aqui. Porque eu falei assim, na hora que você casa, esses desejos não morrem. Não, mas aí a lógica é a seguinte, se eu tenho, eu estou saciado. Não, porque há homens, pessoas que são insaciáveis. Porque está lá dentro, é inato seu. Então, o relacionamento pré-casamento é treinamento para o casamento. Quem não consegue se controlar aqui, não vai se controlar aqui. Quem não consegue sujeitar a sua vontade aqui, não vai conseguir sujeitar aqui. E é por isso que casamento tem adultério. Por isso que tem um monte de homem, um monte de gente envolvida com pornografia. Por quê? Porque ele precisa ser saciado. Então ele precisa chegar a uma conclusão. Já que eu não tenho aqui, eu vou para lá. Porque ele não aprendeu a controlar, a dizer não para essas vontades. Veja como o inimigo age. Ele primeiro procura entrar pelas portas da alma, que são os sentidos do seu corpo. O processo sempre começa com o inimigo chamando a atenção. Eu costumo falar para as pessoas que o diabo ele nunca trabalha naquilo que não existe, ele trabalha dentro daquilo que já existe. A base dele é daquilo que já existe. Então, a maneira como ele trabalha é assim. A tentação vai vir e ele vai sempre te apresentar por meio dos seus 5 sentidos. Exemplo, agora, 10 e pouquinho da manhã, vamos começar a imaginar um frango de padaria, aquele que rola assim, ou um churrasco. Então imagine nesse momento, para aqueles principalmente que saíram de casa e não tomaram café como eu. Só de pensar em comida já vai mexendo tudo. Imagine aquele frangão, eu pessoalmente gosto muito de frango de padaria, aquele que rola assim. Inclusive eu encomendei um já para pegar hoje na hora do almoço. Ou um belo de um churrasco. O que vai acontecer? Vai chamar a sua atenção. Por meio do quê? Primeiro do olhar. Por isso que aquele negócio de frango de padaria tem vidro. Quem não se encanta com um negócio daquele? Quem nunca imaginou pegar um frango daquele, sentar na guia e comer do jeito que der? Eu, pelo menos, eu me vejo sempre. Um frango daquele com uma farofa, meu Deus. E uma bela Coca-Cola do lado. Jesus amado, é o céu na terra. Então, ele vai despertar o seu instinto. Você vai olhar. Depois que vier o olhar, você vai o quê? Aquilo mexe com você. Porque é assim que funciona. Lembra de Eva? A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa. Ela viu. Olha. Se imagine comendo. Aí você diz, ai, que vontade. O pecado acontece, porque assim, enquanto está nesse nível, é apenas a tentação. Tentação não é pecado, amém? Porque tem gente que já vai, meu Deus, está repreendido em nome de Jesus, faz o sinal da cruz, 3 passos para trás, 3 passos para frente, já fica acusado, porque teve a tentação. O porém, até aí não é pecado. Pecado é o que você faz a partir daí. É a sua decisão. O pecado é decidir comer o churrasco. Vamos colocar que o churrasco é pecado. Não é pecado. Coma. Por favor. Se possível, me chame. Tá? Chama os irmãos, a célula. Jesus, ele diz, qualquer um que olhar com a intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. O problema está aí.
É quando você decide dentro do coração, não é o ato consumado em si. Jesus elevou. Ele falou, antes na lei era o seguinte, adultério era dormir com a mulher ou com o homem que não seja o seu casado. Ele falou, na graça eu elevo. Se você apenas olhar e ter a intenção impura, você já pecou. Então não preciso entrar dentro de um motel para pecar. Se olhar com a intenção impura. Por quê? Porque a decisão lá dentro já foi tomada. Por isso que você deveria ter o quê? Travado antes. Passou, desvia o olhar. É como mulher na rua. Homem também. Mas o homem é mais tendencioso a olhar para a mulher do que a mulher para o homem. Acredito eu. É mais instintivo também. A mulher passou. Está no seu campo de visão. Somente agora, verão. As mulheres vêm com os airbags e tal. A questão é o que você faz nessa hora. E normalmente se você estiver com a mulher do teu lado, a sua mulher já enxergou essa mulher antes de você enxergar, e ela já está vendo o caminho da mulher e está olhando para você. Com o olho ela está olhando para a mulher, com o olho ela está olhando para você. Mulher fica vesga nessa hora. Você dá risada, a mulher está aqui, ó, e vem a outra lá. Com o olho, você não olhou. Porque homem não olha nisso, homem é tonto, rapaz. Você não tem ideia. Homem ele é desligado. Mas a mulher não, porque a mulher ela sente o cheiro a quilômetros, ela olha. Ela enxerga no meio da multidão. Só que enquanto ela está olhando para lá, ela olha, o outro olho dá uma virada assim, ó. Ela tem uma visão periférica que ela enxerga. Mulher tem essa visão periférica, ela consegue enxergar. É inacreditável. E ela está olhando para você. E você olhou do seu campo de visão. O problema é que você faz agora. Se você decidir olhar de novo, aí que está o problema. O problema não é a primeira olhada, é a segunda. Então, seja cuidadoso. Estou ensinando, estou começando o verão aí, né? Tome cuidado. Ai, meu Deus do céu. Quando nós compreendemos a forma como o diabo age, fica mais simples alcançar vitória sobre ele. Porque é uma questão de você aprender a dizer não e falar não. É não virar o rosto, ou virar o rosto para aquilo que precisa. É se afastar. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Fuja. Paulo dá uma orientação a Timóteo, que ele fala assim, fuja dos desejos da mocidade. Eu gosto muito desse texto de Paulo, porque Paulo, normalmente Paulo não era de fugir de nada. Paulo enfrentava até o Império Romano. Mas quando ele diz a respeito das suas questões carnais, ele falou, foge. Não fica. Não pensa que você é forte. Não pensa, não, eu vou ficar com a minha corte, namoradinha, sozinho, no escuro, e nós não vamos fazer nada. Ou o pai e a mãe inocentemente falam, não, eles estão dentro do quarto, mas é melhor estar dentro do quarto aqui em casa do que fora. Mas você é muito inocente. Muito inocente. Não se faz um negócio desse. Não, mas não, pastor, eu estou de olho. Não, eu confio. Não, eu falei isso semana para minha filha. Eu confio desconfiando. Um tempo atrás, um jovem da igreja falou assim, pastor, vou começar a me relacionar com a moça. Eu falei para ele, olha, eu conheço ele há muitos anos. Falei assim, você toma cuidado, você vigia. Eu gosto muito dessa moça. Então você, pastor, confia em mim. Falei, em você eu confio, não confio que tem no meio das suas pernas. Então você vigia.
Você não pode dar margem achando que você vai ter controle. Porque você não tem. Todos que entraram por esse caminho caíram. Inclusive aqueles que eram homens de Deus como Davi. Porque você não tem controle sobre isso. Fuja. Agora, a palavra de Deus diz que nós temos algo para fazer com o nosso corpo. Então nós aprendemos até agora que existem esses instintos, essas questões do nosso corpo. Como que eu administro isso agora? Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Diga, sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então nós devemos ofertar o nosso corpo a Deus e trazê-lo debaixo da disciplina. A santificação, ela vai atingir o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. E eu preciso apresentar como oferta de sacrifício. A Bíblia diz sacrifício vivo, porque até então havia um sacrifício que morria antes de Jesus. Ia lá, pegava o cordeiro morria no meu lugar. A carne do cordeiro sendo consumida no altar de sacrifício representava a minha vida. Jesus veio como cordeiro santo de Deus, que morreu no meu lugar. Mas e agora? O cordeiro deixa de ser sacrificado? Não, porque agora eu abro mão. É um sacrifício vivo. Eu não preciso mais matar cordeiro. Jesus morreu, mas agora o sacrifício é a minha carne. É a minha carne. E ele fala apresenta o seu corpo, sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. O que é isso? É disciplinar, mas disciplinar não é usar o ascetismo como antigamente. O que alguns, o movimento de ascetismo era o movimento onde eles concluíram: bom, só tem um jeito de viver em santidade, vamos nos retirar do meio desse mundo, vamos nos isolar. Porque se a gente se isolar num mosteiro, no meio de um deserto, eu não vou ter contato com nada pecaminoso, então aí eu vivo uma vida santa. Não. Com os passar dos anos perceberam que o pecado também se manifestava em muito mosteiro. Por quê? Porque o problema não é o local. O problema é a maneira como eu lido. Eu tenho que viver uma vida de sacrifício vivo. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, 27. Ele fala assim: mas esmurro o meu corpo, e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Esmurrar o corpo é simplesmente não fazer a vontade. É dizer para o corpo: não, esmurrar isso. É meu corpo querendo me levar para uma situação e você assim: não. Não vai ser fácil. Em alguns momentos, principalmente no ápice da tentação, o seu corpo vai ter sensações que você pode perder o controle. É nessa hora que você esmurra o corpo. Você diz não para ele. Quem está no controle aqui sou eu e não você. Não é você que define a minha vida, a minha história, os meus relacionamentos. Eu não me relaciono porque eu tenho uma vontade e eu preciso suprir essa vontade. Eu me relaciono porque eu quero buscar um relacionamento dentro do propósito de Deus. É assim que eu esmurro meu corpo. Qual que é a dimensão prática dessa questão? Primeiro, o espírito deve ser exercitado. A obra de Deus, ela está no nosso espírito. O espírito está pronto. Jesus falou, o espírito está pronto, a carne é fraca. Agora, uma criança, ela nasce perfeita, mas ela ainda não está pronta. No sentido de, ela precisa amadurecer. Quando você nasceu, exemplo, o Gabriel.
Gabriel nasceu, olhando para ele hoje, deve ter nascido com uns 4,5 kg, né? Então, mas nasceu, bonitinho, homem, estava lá, definiu, homem, né? Por conta da sua genitália masculina. Falando isso porque essa identificação de gênero hoje está demais nisso. Ok, ele era um homem na sua concepção, na sua natureza, mas ele ainda era um homem de fato? Não, ele precisou crescer, amadurecer, se desenvolver. Ele não podia naquele momento, mesmo sendo um homem ali na sua natureza, ter responsabilidades e comprometimentos de um homem. Por quê? Porque ele ainda não estava desenvolvido. O nosso espírito acontece isso. Ele precisa ser exercitado, aperfeiçoado. A alma deve ser transformada. A Bíblia diz que a alma é transformada pela questão da renovação da mente e por contemplar o Senhor. Então, como que a minha alma é transformada? Renovação de mente. A palavra de Deus vai mudando a minha mente, vai mudando os meus valores, vai mudando meus conceitos, vai mudando meu temperamento, vai mudando minha personalidade. E como que eu sou transformado? A Bíblia diz, pela contemplação de glória em glória, contemplando o Senhor. Quanto mais eu contemplo o Senhor, mais parecido eu fico com Ele. Quanto mais eu gasto tempo na presença dEle, mais eu me torno parecido com Ele. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu entendo o coração do Senhor. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais eu conheço o Senhor, mais parecido com Ele eu me torno. Agora, o corpo, ele deve ser disciplinado. Precisa ser disciplinado o nosso corpo. Por isso que nós jejuamos, por isso que nós oramos. O que é o jejum? O jejum é uma disciplina para o corpo. Pensa comigo. O instinto de alimentação, ele é o considerado mais poderoso de nós. Você mata por isso. A fome, ela causa em nós distúrbios que nós muitas vezes não temos controle. É que nós, ou a maioria de nós, acredito eu, nunca passamos fome. Passamos vontade. Fome. Nunca passamos. Agora pensa comigo, você que hoje vive uma vida, né, abençoada, tem comida. Quando você fica com fome, como que você fica? Distribuindo flor? Você se torna aquela pessoa agradável de se conviver? Não. Quando você está com muita fome, o que você começa a ficar? Irritado, chato, briguento, confusão. É assim. Uma criança chora, berra. Uma mãe sabe quando é o choro de fome. Quando você e eu estamos com fome, nós ficamos irritados, irritantes, nervosos, estressados. Tudo é fome. Então você pode sim, se for necessário, matar por fome, ou seja, tirar uma vida. Tem gente que fala assim, eu não, mas se um dia precisar, eu também não tenho coragem de matar a galinha, mas eu acho que se eu precisar eu mato. Que é melhor ela morrer do que eu. É a natureza. Então a fome, ela é um instinto muito poderoso. O jejum é o quê? Passar fome. Trocando assim, de forma muito simples. O que é o jejum? Por isso que o jejum ele deve ser uma disciplina comum na nossa vida. Porque o jejum você está dizendo o seguinte, eu estou separando um tempo para meditar no Senhor, para ouvir o Senhor, e ao mesmo tempo eu estou abrindo mão de me alimentar. Por isso que eu sou contra esse negócio de jejum de coisa sem comer. Vou ficar de jejum de batom, vou ficar 1 mês sem usar batom. Mas a vaidade não é um instinto. O jejum é para controlar o instinto, para dizer o seguinte, porque você tem fome no jejum? Sim. Muita fome às vezes. Tem alguns momentos que você, dependendo do tipo do seu jejum e do tempo do seu jejum, você começa a passar mal, fica zonzo, meu Deus. Sim. É o seu corpo gritando. E nessa hora o que você diz? Não. Você só vai comer na hora que eu decidir.
Só na hora que eu decidi. Eu decidi que só vou comer tal hora. A fome, a barriga está tremendo, roncando, e você está dizendo, em nome de Jesus, não. Você dizendo para o seu próprio corpo, para a sua própria vontade, não. Porque quando você tem controle sobre isso, você consegue controlar todas as coisas. Você consegue manter uma vida santa, a santificação dos olhos. Você diz, não, eu não vou olhar para aquilo que não deve ser olhado. A santificação dos ouvidos, eu não vou ouvir aquilo que não deve ser ouvido. Santificação das minhas mãos, eu não vou tocar aonde eu não devo tocar. Porque eu quero viver uma vida em santidade. Eu consigo dizer não para as minhas vontades. O nosso espírito, ele foi regenerado no passado quando nascemos de novo. A vida de Deus foi colocada em nós. Agora existe uma lâmpada acesa. Essa obra ela está completa, porém a nossa alma está sendo transformada. Há um processo de mudança. Mas o nosso corpo, ele será glorificado. E eu queria encerrar essa mensagem. Que nós entendêssemos que nós temos uma responsabilidade com o nosso corpo.